ASUS, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Mas, você conhece a história dela? Hoje nesse vídeo você vai saber como a ASUS passou de pequena fabricante de placas-mãe para um enorme conglomerado de tecnologia nos dias de hoje. E o mais importante é que ela fez isso muito rápido, com apenas 34 anos de idade. Vem comigo conhecer a história dessa grande empresa que já fez muito pela tecnologia, desde parceria com a Lamborghini até robô doméstico ela criou. Aí seja bem-vindo a Estúdio. Donos do Zenfone, ROG Ally, ROG Phone, Zenbook, a ASUS não tem medo de falhar, ela não tem medo de inventar algo novo, algo diferente. Por isso que ela cresceu tanto. Mas como a ASUS nasceu? Bem, ASUS. Esse nome, segundo a empresa, vem de Pegasus, o cavalo alado da mitologia grega, símbolo de conhecimento e sabedoria. Se perguntarem quem é Pegasus, você já sabe o que responder. Mas um fato interessante sobre o nome é que os fundadores queriam que o nome da empresa aparecesse primeiro em listas de catálogos empresariais, porque o nome da ASUS era para ser Pegasus mais o PE, depois de A, não é? E por isso eles mudaram para ASUS, cortando 3 letras do nome Pegasus. A ASUS nasceu em 2 de abril de 1989. Se a empresa tivesse signo, a ASUS seria de Áries. A ASUS foi fundada por 4 engenheiros da computação. Eu não consigo falar o nome deles, mas eu consigo falar que eles já trabalharão para a marca Acer, que talvez você conheça. A empresa foi fundada na capital de Taiwan, que é Taipei. A ASUS era para ter um líder. John Nishida ajudou muitos desenvolvedores no começo, mas ele não participou da fundação. Ele era engenheiro-chefe da Acer e depois assumiu cargos de liderança na empresa. Mesmo seus amigos pedindo para que ele fosse para a ASUS, a marca Acer passava por dificuldades financeiras, então Johnny foi convencido a ficar na Acer. Mas guardem esse nome, que ele será importante no futuro. Em 1991 a ASUS lança a placa-mãe para o processador Intel 486. Detalhe importante, a ASUS não tinha uma peça do processador Intel. Mas por que isso é importante? Você consegue comprar uma porta para o seu quarto sem medir o tamanho da entrada? Uma dica da resposta: começa com M. Então o que eles fizeram? Eles foram buscar informações da Intel e com essas informações eles conseguiram desenvolver uma placa-mãe e depois lançaram ela quase junto com a gigante da época, IBM. Depois a Intel fechou uma parceria de muitos anos com a ASUS em 92. Agora, lembra do John Nishida? Também em 92 ele passa a comandar a ASUS. Em entrevista ele conta que chegou na sede da empresa e não tinha ninguém trabalhando, então ele foi correr atrás de novos talentos para crescer a empresa, ligando e convidando um a um. Em 1995 a ASUS se torna líder em placas-mãe. No mesmo ano a ASUS lança a primeira placa-mãe com 2 soquetes. O que é soquetes? São peças que conectam o processador a mais componentes da placa. Depois, em 97 a ASUS lança o seu primeiro notebook, o ASUS P6300. Mais outro avanço da empresa foi torna as ações públicas na Bolsa de Valores de Taiwan. Em 98 a ASUS vai ao espaço com 2 notebooks do mesmo modelo, o P6100. Eles foram testados na estação soviética Mir e eles funcionaram por 600 dias seguidos, sem dar nenhum defeito. Interessante, né? Já deixa o seu like se você tá gostando. Essa estação soviética foi desativada em 2001. Até aqui a ASUS era bastante influente em seus produtos, mesmo sendo bem nova, mas talvez o core era esse, em ser uma empresa nova e diferente. A ASUS sempre apostou no diferente, já que, em 2003 a ASUS lança o J100, celular flip, esse celular que você tá vendo. Também teve o Pocket PC, um mini PC portátil. Nessa mesma época a ASUS lança a ASUS A8N SLI Deluxe, a primeira placa-mãe capaz de rodar com 2 placas de vídeo NVIDIA ao mesmo tempo. Essa placa-mãe ficou conhecida como NVIDIA SLI. 2006 surgia a submarca Republic of Gamers, ou ROG, como é conhecida. Depois a ROG criou a placa-mãe ROG XG Station, a primeira placa com sistema de resfriamento líquido e a ar. Dá pra ver que a ASUS não ficou parada, até porque ela fez uma parceria em 2006 com uma empresa chamada Lamborghini para lançar o notebook ASUS Lamborghini VX. Você sabia dessa informação? Deixa aqui nos comentários. O Lamborghini VX vinha com uma NVIDIA GeForce Go 7400, com uma RAM SDRA AMD DDR2 de 2 GB com um processador Intel Core Duo T2500 2 GHz. Mas esse modelo não foi o único, vieram outros depois. Em
2008 a ASUS é reorganizada e cria a Pegatron e a Union Corporation. A Pegatron é focada na fabricação de produtos usados pela ASUS que também são vendidos para outras empresas. Já a Union foca nos serviços e necessidades sem relação com a fabricação de componentes eletrônicos. Um ano depois a ASUS marcaria fortemente uma tendência que até hoje é usada, que é a de duas ventoinhas na placa de vídeo com o ROG AH4850 e 4870 Matrix. Foi a primeira a vir com um designer funcional de duas ventoinhas, diferenciando-a das outras marcas que também tinham duas ventoinhas, mais de uma forma insignificante perto da ASUS ROG. 2010 a ASUS lança o smartphone Garmin Asus Novifone M10 que vinha com Windows Phone. Apesar da parceria com a Microsoft ter sido descontinuada, a ASUS disse que foi um passo importante para o planejamento de smartphones no futuro. Um tempo depois a ASUS lança o iPad Transformer. Com muitas inovações, o iPad era um tablet com teclado encaixável funcionando como um notebook, o primeiro do tipo no mundo segundo a ASUS. 2011 tivemos o ZenBook Ultrabook, o X21. Com 128 GB de SSD, que não era comum na época, podendo chegar em 256 GB na versão UX21E. E ainda nessa época tivemos ASUS Padfone celular que, quando conectado em uma base, virava um tablet. Pulando para 2014, foi a vez do Zenfone 5 ser lançado aqui no Brasil com um lançamento especial com preço acessível de R$ 500 aqui no país, um excelente negócio para quem queria um smartphone bom e acessível no lançamento. O Zenfone 5 foi considerado um smartphone intermediário, pois ele tinha o dobro de RAM do que o Moto G da Motorola, mas por um preço menor. Ainda nessa época a ASUS lança o ZenWatch, relógio inteligente que se conecta com o Zenfone 5. Na venda de placas-mãe, a ASUS em 2014 havia vendido 500 milhões de placas-mãe, mas a ASUS estava focada em smartphones, e acabou trazendo os Zenfones com zoom ótico de 3 vezes. A ASUS sempre queria trazer algo novo, então 2016 não foi diferente. Foi o ano do Zenfone 3, celular feito para ser topo de linha, mas que ainda foi considerado um intermediário. O Zenfone 3! Não! O Zenfone! Novo Zenfone 3. O incrível é agora. Mais uma vez tentando inovar o mercado, o robô inteligente Zenbo foi criado com funções básicas: ligar e desligar a TV, mas ele conseguia detectar ações estranhas na casa, como portas e janelas abertas, graças a seus sensores espalhados pela casa, mas ainda assim ele era limitado. 2017 tivemos Zenfone AR com recursos e aplicações de realidade aumentada. Depois a ASUS criou o slogan We Love Photo, que em português é Nos Amamos Foto. Com essa proposta o Zenfone 4 foi lançado. E ainda outros lançamentos vieram, com uma proposta diferente. Mas em 2018 a ROG traz ao mercado o primeiro ROG Phone, celular gamer com 512 GB de armazenamento e com 8 GB de RAM, com um Snapdragon 845 e GPU Adreno 630. Sistema de resfriamento a vapor. Essa linha de smartphones já tem 7 lançamentos e agora a ASUS acabou de anunciar o 8º da linha, o ROG Phone 8 com Snapdragon 8 Gen 3 e com 3 modelos: ROG Phone 8 normal, ROG Phone 8 Pro e ROG Phone 8 Pro Edition. Hoje a ASUS continua criando tendências no ramo de placas-mãe, onde nunca deixou a liderança desde quando a assumiu. Já a linha Zenbook, o modelo mais recente é o Zenbook S13 com tela de 13,3 polegadas OLED com HDR, SSD M2 1TB, 16 GB de RAM, processador Intel Core i7 de 13ª geração, rodando o Windows 11. Mas a ASUS também é dona do seu próprio portátil, o ASUS ROG Ally, que roda o mais recente sistema Windows. Ele foi lançado em 3 de outubro de 2023 e com certeza virá outro ROG Ally. Você gostaria de um ROG Ally 2? E você, é usuário de Zenfone ou ROG Phone ou até mesmo ROG Ally? Agora veja esses outros vídeos e se inscreva e comente qual vídeo você quer que eu faça, e se faltou algo nesse vídeo. E até mais!